Fala pessoal, beleza? Muito em breve eu quero estar falando sobre este livro. Eu quero fazer uma resenha sobre este livro chamado O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon. Esse livro ele é um livro clássico em relação ao assunto depressão. O autor desse livro ele teve depressão, então ele vai contar a sua própria experiência sobre a depressão, sobre um assunto que é altamente estigmatizado, onde é norteado de uma certa ignorância. Existem pessoas que infelizmente vai falar que a depressão é frescura. Então, infelizmente, é um assunto que precisa muito ser estudado ainda, tá? Então, em breve eu quero fazer uma resenha sobre este livro, tá bom? Então, eu queria aqui, nesse vídeo curto aqui, fazer apenas uma apresentação desse livro, tá? Então ele vai apresentar aqui a depressão em si, o que é ela, ele vai fazer um breve resumo. Depois ele vai falar dos tratamentos que se existe hoje sobre a depressão. Depois ele vai falar dos tratamentos alternativos que se existe sobre a depressão. E ele, inclusive ele foi no continente africano, ele vai falar de tratamentos alternativos que se existe lá. Ele vai falar também da população, um exemplo, quais os países que se tem mais depressão, quais os países onde mais existe essa doença. E outra coisa também que ele vai fazer dentro dessa estatística, também dentro das classes sociais, onde se mais atua ali a depressão. Vai falar também no capítulo 6 sobre os vícios que o indivíduo pode vir a ter através de tomando esses medicamentos sem orientação médica, sem um acompanhamento. Então ela pode desenvolver sim vícios de medicamentos. Vai falar aqui também da pobreza, um exemplo, você vai pegar um indivíduo que mora na rua, por exemplo. Então como você vai identificar que esse indivíduo tem depressão, né? Então vai falar dessas dificuldades que se existe hoje. Vai falar também da evolução que se tem hoje na atualidade em relação ao que se tinha lá atrás. Então, o que se evoluiu, o que se melhorou. E uma outra coisa também que ele vai falar aqui que é bem interessante, um exemplo. Todos nós sabemos que a depressão, infelizmente, ela é uma crise humanitária, né? Ela é uma doença mundial que vem acometendo aí toda a população mundial, independente da classe social, credo religioso, raça. Infelizmente ela não escolhe, tá? E vai falar aqui das políticas. Então no capítulo 10 vai falar das políticas públicas, o que os governantes têm feito para lidar com essa doença, né? Então quais as políticas públicas que se existe hoje na atualidade sobre esta doença, depressão. E na página 403 do capítulo 12 vai falar aqui também sobre a esperança. Um exemplo, você procurar orientação médica, você passar por tomar os medicamentos, lidar com psicólogo, psiquiatra, enfim, você ter todo o acompanhamento, ter o suporte familiar ou recorrer a alguém que possa te ajudar, né? E também vai falar aqui também dessa esperança. Um exemplo, uma outra coisa também que ele vai falar também é o acompanhamento religioso, a sua importância também. Então eu como cristão eu posso deixar aqui meu ponto de vista também, que se você buscar Deus também, com certeza Deus ele tem o poder de sarar todas as suas feridas, tirar a amargura do seu coração, ou a tristeza aguda que existe dentro do seu ser. Enfim, Deus ele também, eu como cristão que sou, Deus também pode curar a depressão, mas eu também de forma alguma não seria irresponsável de descartar a orientação médica, tá bom? Então fica aqui a minha dica para que você possa estudar sobre o assunto. Esse livro tem mais de 500 páginas. É um livro que vale muito a pena se você quer aprender um pouquinho sobre o assunto. Esse livro é um clássico, tá bom? E em breve eu vou estar fazendo aqui uma resenha mais completa, mais detalhada para vocês, tá bom? Então que Deus abençoe você, toda a sua família, tá bom? Se cuide, tá? Busque ajuda, busque orientação de Deus, procure médicos, enfim. Essa é a minha
singela contribuição, tá bom? Mas em breve eu estarei fazendo uma resenha mais completa. O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, do Andrew Solomon, tá bom? Deus abençoe vocês e até breve.